Pessoal, bom dia novamente, né? Obrigado aí pela presença de vocês. Estava ali chamando mais pessoas a participar da aula. Alguns a mensagem chegou, outros não, mas enfim. Deixa eu compartilhar aqui logo para a gente começar. Só um detalhezinho aí, né? A resposta daquele formulário que vocês, ou os pais de vocês responderam, ainda não saiu, tá? Então, estamos aguardando aí como é que vai ficar, mas de antemão, é só a gente ficar ligado quando o governador liberar, só as escolas vão poder funcionar, nós vamos no bolo e nós vamos começar as aulas, tá? Presenciais. Mas primeiro vamos esperar o posicionamento do governador. Ontem, por exemplo, já subiu de fase, ou seja, agora está na fase laranja, se não me falha a memória, tá? Então, vamos torcer, aliás, fase amarela, vamos torcer para que continue assim e a gente possa voltar o quanto antes, ok? Então, vamos compartilhar aqui para a gente já começar a trabalhar. Primeiro, deixa eu ver aqui, tem gente chamando. Então, na aula passada, a gente viu algumas coisas, principalmente imagens, vimos uma imagem com uma descrição, não foi isso que veio. Eu coloquei aqui o botãozinho de adote, porém ele não tem funcionalidade ainda, tá? Vimos como criar um vídeo, então criamos lá o vídeo, deixa eu liberar aqui, Kelly. Vamos lá. Olá, Kelly, bom dia. Vimos também como colocar uma música, pessoal. Então, vimos aí até a página 44. Só que lá no finzinho da página 44, vocês observem aí, se vocês puderem me seguir. Sim, vou abrir aqui, apesar que eu vou começar um arquivo do zero, tá? Então, vou fechar tudo aqui. Então, na página 44, ele fala sobre um elemento chamado de canvas, tá, pessoal? Chamado de um elemento canvas. O HTML5 ele veio com uma nova funcionalidade que é o suporte para o desenvolvimento de games, tá? Então, basicamente, a tag canvas só é utilizada mais com esse propósito quando você quer, por exemplo, criar um objeto que ele possa ser interativo, tá? Você possa, por exemplo, movimentar esse objeto utilizando as setas do mouse, um exemplo, tal. Só que no HTML em si, existe a possibilidade da gente criar tag, claro, mas dar a funcionalidade, por exemplo, da gente movimentar os objetos utilizando, um exemplo, as setas, a gente não consegue, tá? Só com HTML. Então, a gente vai ter que usar, por exemplo, outras linguagens, como, por exemplo, JavaScript, é uma delas, né, que a gente pode movimentar ou criar esses movimentos, certo? Mas existe essa possibilidade. Só com o HTML puro isso não vai funcionar. Já eu mostro algumas plataformas que você pode utilizar para, com o uso do HTML, também fazer essas configurações, ou seja, desenvolver um jogo e configurá-lo como HTML, CSS e tal. Então, quando ele começa lá na página 44, e na página 45 ele vem basicamente a gente criando aqui o objeto canvas, por exemplo. Deixa eu ver só o que foi que ele fez. Beleza, vamos lá. Eu vou aqui, ó, envio, sintaxe, HTML, tá? Vou abrir a estrutura aqui do HTML. Vou colocar aqui, por exemplo... Deixa eu ver aqui, viu? Já que eu já estou finalizando esse capítulo, eu vou colocar Canvas, um exemplo, Só lembrando, pessoal, quando vocês forem começar o HTML, se for no computador, o que ajuda muito, primeiro faz essa estrutura, ó, lang, tá, pt, tracinho, br. Se for no celular, se quiser fazer, pode fazer também. Só vai, assim, dar mais trabalho, porque você vai digitar tudo e tal. Mas, ó, essa estrutura aqui é a estrutura base, tá, pessoal? Isso aqui é a estrutura base.
né? Então, você já começa a estruturar a página aí, o HTML, já no básico do básico, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é isso daqui. Na página 44, ele criou um elemento canvas, ó, um elemento canvas. Dentro desse canvas, ele não deu nome nenhum, quer dizer, outra coisa, vocês vão perceber que esse canvas que nós vamos criar aqui, ele é um bloco de conteúdos, então ele é semelhante, por exemplo, a div, da gente ter que criar a div. A diferença é que esse canvas, como eu falei, ele é mais voltado para a parte de interatividade, mas visualmente é a mesma coisa da div, tá? No visual, nas funcionalidades não. Então aqui ele criou, por exemplo, uma ID. Pessoal, ID, tem duas coisas que vocês vão ouvir falar muito nas próximas aulas. Uma é o ID e a outra é uma classe. Tá, pessoal? Uma é o ID, a outra é uma classe. Então, o ID quer dizer número de identificação ou identificação, como vocês queiram compreender. E a gente pode criar, por exemplo, suponhamos que a gente tenha vários objetos Canvas em uma página, tá? Imagine, deixa eu colocar aqui uma forma de vocês compreenderem melhor. Digamos que numa sala tenha vários Josés. Por exemplo, tenha 3 Josés, digamos assim. Se eu chamar José, todos os 3 vão olhar para mim, certo? Mas se eu identificar cada um deles, que pode ser com ID, por exemplo, José 1, José 2, José 3, então quando eu falar José 1, então quem vai olhar para mim vai ser o José 1. Se falar José 2, quem vai olhar para mim vai ser o José 2. A mesma coisa acontece aqui. Quando a gente tem elementos iguais, é essencial que a gente possa, por exemplo, identificá-los de forma diferente, ou seja, com nomes diferentes. Se a gente não fizer isso, aí é o que provoca, por exemplo, os bugs que o pessoal fala nas páginas, né? Porque quando você aplica uma formatação, por exemplo, no José, se você tem 3 Josés, todos os 3 ou 4 ou 5 Josés vão ficar exatamente com a mesma configuração. E muitas vezes não é isso que a gente quer. Se a gente tem 3 ou 4 Josés, a gente quer simplesmente colocar cada José com uma determinada funcionalidade, certo? Olá, Camila, bom dia. Deixa o Israel entrar aqui. Israel, bom dia. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, Israel e Camila, tá? Nós estamos começando agora. Então, ó, eu coloquei aqui uma estrutura base do HTML, tá? E eu estava explicando exatamente de um elemento chamado de canvas, tá? Então, esse elemento canvas, ele é um elemento onde a gente usa com o propósito de criar uma interatividade. Por exemplo, desenvolver um jogo. E esse jogo, por exemplo, você dá as funcionalidades do bonequinho subindo, descendo para a esquerda, direita, pulando e tal. Tá? Então, um detalhe é o seguinte, o HTML5 ele cria a estrutura, mas as funcionalidades você vai criar com outra linguagem que geralmente utiliza-se o JavaScript para isso, certo? Então, eu criei aqui um canvas, dentro desse canvas eu não coloquei nada, ó, observe que ele está em branco, porém, aqui, ó, eu vou criar um atributo, detalhe, pessoal, inclusive o próximo capítulo do livro, ele fala de atributos. Atributos são informações adicionais. Por exemplo, quais são os atributos de um jogador tal? Ele é rápido, ele é forte, ele é alto, ele cabeceia bem, então esses seriam os atributos. Então, o atributo que a gente está utilizando aqui é um ID, ou seja, um identificador. E esse identificador a gente usa, na maioria das vezes, quando nós temos elementos iguais. Por exemplo, suponhamos que a tag canvas ele se repetisse várias vezes, ó. Por exemplo, tal. Então, digamos que eu estava até dando um exemplo para o pessoal aqui. Imagine que fosse 3 alunos dentro de uma sala e os 3 chamados de José. Então, se eu chamar José, todos os 3 vão olhar para mim, tá? Porém, se eu identificá-los de forma diferente, eu posso chamar José 1, José 2, José 3, então eu consigo identificar. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui. Eu posso criar vários elementos iguais, porém eu tenho que identificá-los de forma diferente. Por que eu tenho que fazer isso? Caso contrário, todos os canvas, por exemplo, ficariam com a mesma configuração. Ou, por exemplo, nós vamos criar uma caixa agora, só para vocês verem aqui.
Então, ficariam 3 caixas iguais, por exemplo. Ah, se eu quisesse colocar os diferentes, cada caixa com a formatação diferente. Então, eu teria que identificá-los de forma diferente, tá? Então, eu vou apagar aqui. Então, esses atributos aqui, na verdade, existem vários atributos. Eu posso criar um atributo de largura, de altura, eu posso usar um ID, que é esse que nós vamos fazer agora. Mais na frente, nós vamos trabalhar com classes, tá? Então, existem vários atributos. Então, digamos que eu venho aqui e coloco novidade, um exemplo, tá? Vou fazer isso daqui. Só que, por exemplo, eu vou salvar... Eu vou salvar aqui na quarta de manhã. Deixa eu ver, quarta manhã. Vou colocar aqui Canvas. Pronto. Olha só, pessoal. Como eu salvei, vocês vão ver que não vai aparecer nada, tá? Aí você vai dizer, professor, como assim não vai aparecer nada? A gente criou aqui no HTML uma estrutura. Aí você vai dizer, certo, mas a estrutura, por exemplo, a gente não definiu se ele tem borda, se ele tem cor, se ele tem tamanho. Então, a gente criou algo, mas esse algo ele está invisível ainda, porque a gente não atribuiu a ele ainda nenhum comportamento. A gente não falou se ele vai ficar à esquerda, à direita, se o tamanho dele é tal, se a largura é tal, se a cor é tal, se a borda é tal. A gente não fez nada disso ainda. Então, é como se a gente criasse a nossa ideia aqui, por enquanto, e no CSS a gente vai fazer o quê? A gente vai estruturar, tá? Eu não vou prolongar muito na explicação do CSS, porque vai ser o próximo módulo, vocês vão entender melhor. Mas já para vocês começarem a entrar no ritmo, o CSS é uma linguagem de estilização, ela não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem para se criar um estilo, tá? Então, eu sempre dou a ideia seguinte, pronto, o HTML ele levanta as paredes da casa, tá? E o CSS ele faz o acabamento, ele reboca, ele pinta, então seria essa a função do CSS. Nós temos 3 maneiras de se trabalhar com o CSS, tá? Nós temos o CSS interno, nós temos o CSS externo e nós temos o CSS inline. A gente vai ver todos esses no módulo de CSS, tá? De forma mais detalhada. Mas eu vou criar aqui ó, um style, ou seja, um CSS, tá? Detalhe, esses atributos aqui, type, ó, type, texto e CSS, ele não é necessário, eu posso apagá-los, tá? Então, quando vocês verem essa tag style aberto, quer dizer que nós estamos criando um CSS, ok? Assim como, por exemplo, o JavaScript, a gente usa uma tag chamada de script, tá? Para fazer. E aqui dentro do CSS, inclusive esse CSS que eu estou usando aqui, ele é um CSS interno, tá? Em alguns pontos eu vou usar um CSS inline, por exemplo, aí vocês já começam a se familiarizar. Aí, olha só. Eu já abri aqui o CSS e agora eu vou formatar o que? O Canvas. Ó, esse elemento Canvas. Só que acontece o seguinte, como eu vou formatar o elemento Canvas, e eu dei uma identificação para ele, chamada de novidade, o que é que acontece? Um ID a gente representa no CSS utilizando o joguinho da velha, tá? Classes a gente usa ponto. E ID a gente usa o joguinho da velha. E eu não vou chamar de Canvas, eu vou chamar de novidades. Por quê? Aliás, novidade. Por quê? Porque eu atribuí uma identificação ao elemento Canvas. Então, no CSS, a gente chama ele pelo identificador e não pelo nome propriamente dito. Tá? Nesse caso também, um exemplo, como eu não tenho vários elementos Canvas, eu poderia fazer assim, ó. Também daria certo, porque nesse caso eu só tenho um elemento Canvas, então não faria, digamos, diferença, tá? Então a gente só usa, por exemplo, um ID, uma classe, quando existe várias tags iguais. Então, vou seguir o livro aqui, vou colocar lá, ó, novidade, tá? Vou abrir uma chavezinha aqui, e dentro dela eu vou fazer algumas atribuições, como, por exemplo, largura, altura, cor e assim sucessivamente. Então vamos lá, vou colocar aqui, por exemplo, largura, tá? Aí você vai dizer, professor, largura,
é inglês, então, pessoal, a gente tem que ir se habituando. Aí você vai dizer, professor, mas eu não sei inglês. Aí eu digo a vocês o seguinte, eu também não sei. Mas muitas coisas, quando a gente vai trabalhando, quando a gente vai praticando no dia a dia, a gente vai conseguindo traduzir algumas coisas ou compreender algumas coisas. E tem que estudar, não tem para onde. Né? Então, muitas coisas, eu, por exemplo, vou no tradutor, aí traduzo para entender melhor o que quer dizer, mas basicamente a gente usa no inglês, assim como o style, por exemplo, que vem de estilo, né? Então, title, que vem de título, né? Cabeçalho. Então, tudo isso daqui é em inglês, ok? Vamos lá. Então, digamos que na largura, eu vou usar, por exemplo, 200 pixels, tá? Isso daqui, pessoal, ó, é uma regra CSS, tá? Cada bloco desse de informação é chamado de regra CSS. A regra, ela vem formada pela propriedade CSS, que é essa daqui, e pelo valor da propriedade, que é esse valor aqui. Sempre cada regrazinha, ele vai... aliás, cada propriedade do CSS, ele vai sempre sendo finalizado com um ponto e vírgula, tá? É como se você falasse uma palavra e ponto e vírgula. Por exemplo, largura, aí eu já defini que vai ser 200 pixels, ponto e vírgula. Altura, o bom do CSS é isso. Muitas vezes eu não lembro da escrita, como é a escrita completa, mas eu lembro mais ou menos como é que ele começa. Então, eu começo, ele já me mostra qual é a palavra correta. Então, eu já teclo Enter, já me ajuda, tá, pessoal? Então, digamos, eu vou colocar 200 pixels de largura, 100 pixels de altura, ponto e vírgula. Aí vem aqui, ó, background. Background é cor do fundo, ou preenchimento do fundo, melhor dizendo. Então, se fala que preenchimento do fundo, o tipo de preenchimento desse fundo vai ser um color, ou seja, a gente vai usar color, uma cor. Mas nós poderíamos utilizar um gradiente, nós poderíamos utilizar uma imagem, por exemplo. Tudo isso vocês vão ver nos seus devidos tempos. A cor, existe 4 formas de vocês trabalhar com cor, tá? Existe o RGB, existe o RGBA, existe o hexadecimal e existe o nome da cor, se você quiser. Então, vou colocar aqui, ó, orange, tá? Ponto e vírgula. Deixa eu ver se ele pede mais alguma coisa aqui. Ah, pediu. Ele pediu para criar uma border, ou seja, uma borda. E essa borda eu vou colocar, por exemplo, de 2 pixels. Vou colocar ela solid, por exemplo, e eu vou colocar ela blue, tá? Então, já fiz aqui a regra CSS. Vocês observam que agora há pouco não se tinha, por exemplo, quando a gente salvou, não tinha nada, tá? Ou seja, esse canvas ele estava invisível. Agora vocês vão ver que agora vai ter um acabamento. Então, vou salvar, vou atualizar e observe que agora eu tenho um objeto com 200 pixels de largura por 100 pixels de altura, com a cor laranja e uma borda azul. Então, assim, o CSS ele é bem intuitivo por esse aspecto, que você vai trabalhar com a boniteza e tal, aquele negócio todo. Certo, pessoal? Primeiro, deu para entender aqui essa parte? Deu para entender um pouquinho aí sobre o Canvas, tá? Sobre o que é uma ID, né? O CSS eu vou cobrar de vocês no próximo módulo, mas de toda forma dá para vocês, deu para vocês entenderem aí. Só uma dica, viu? Por exemplo, todo mundo aí, Kelly, Isael, Joelma, pessoal, vai pegando um cadernozinho, vai deixando do lado. Então, quando eu for explicando, vai copiando no caderno de vocês aí, porque isso daí é super útil. A Joelma já tinha me comentado que já faz todas essas anotações, mas fica a dica para todo mundo. Por quê? Na hora que você for fazer uma prática, sim, é uma dica, tá? Por exemplo, se você vê aqui, ó, eu expliquei para vocês que isso aqui é uma largura. Vem aqui na frente, cria uma especificaçãozinha aqui, ó, largura do objeto, ou simplesmente só largura, altura, por exemplo, ID, preenchimento do fundo, né, o cor do fundo, border, né, style, CSS, aliás, o CSS, né, que é o style,
né? Então, vão colocando essas observações aí, porque são coisas úteis que vocês vão precisar, principalmente na prática, tá? Nas próximas aulas, eu já vou começar a cobrar um pouquinho de vocês. Por exemplo, essas tags que eu já vou trabalhando, eu vou questionando vocês nas próximas aulas. Por exemplo, Kelly, conta pra gente o que é a tag style, né? Então, eu espero a participação de vocês, espero que vocês estudem, espero que vocês realmente pratiquem aí para saber responder as perguntas que eu vou fazendo. Ah, para que serve a tag, por exemplo, TH, um exemplo? Então, eu vou fazendo essas perguntas porque eu já posso adiantar que a prova de vocês será nesse ritmo, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um bloco de informações e vou questionar lá, de acordo com o bloco de informações a seguir, qual o comportamento desse bloco, ou seja, o que é que esse bloco ele vai representar na página. Aí vocês vão lá e vão descrever, ó, esse bloco vai aplicar uma largura de 200 px, uma altura de 100 px, uma cor laranja e uma borda do tipo sólida, tá? Ou seja, contínua, da cor azul. Então, por isso que eu quero que vocês vão praticando aí, porque eu vou sempre questionar para vocês, tá? Então, vamos lá. Entenderam essa explicação aqui do que a gente acabou de criar, dessa caixazinha, do Canvas, em Kelly, Isael, Vitor, Joelma, Arthur. Eu entendi. Deu para entender, Joelma? Legal. Vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Arthur. Deu para entender. Deu para entender? Isael. Entendi. Kelly. Entendi, professor. Bom, só espero que vocês pratiquem, porque o entendimento mesmo de verdade vai ser na prática, tá? Aí, olha só, como eu falei para vocês agora há pouco, existe, por exemplo, uma plataforma de jogos. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu lembro. Construct 3, tá? Então, se vocês quiserem desenvolver joguinhos, bem legal, viu, pessoal? Inclusive, esses jogos, você pode publicá-los na Play Store, por exemplo. São jogos 2D, ou tem uns até que são 3D. Ele tem a parte gratuita, que dá para a gente desenvolver vários joguinhos interessantes, tá? E também... esqueci o que eu ia falar. Vamos lá, tem alguns jogos, ele já dá alguns modelos aí. No YouTube, por exemplo, existe um monte de videoaulas a respeito do Construct. Eu achei ele legal, sabe? Achei muito, muito legal essa questão do Construct. E vem lá, quando você abre um registro, quando você entra, por exemplo, aqui ó, tem um joguinho, exemplo, digamos que você cria o joguinho do Mario, para o Mario passar aqui nesse caminho aqui, você pode dar animação, como você pode ver, ó, essa baratinha aqui já está, você vai animar, que ela vai ficar para cima, para baixo, para cima e para baixo. Você pode baixar todos esses componentes aqui, que são chamados de assets, tá? Você pode chamar, aliás, pode pesquisar por assets, aí assets tem esses blocos aqui de terra, tem madeira, tem esses tronquinhos, tem os próprios recursos, por exemplo, e aí você só vai montando e aí você vai criando as funcionalidades dele. As funcionalidades dele você cria aqui, ó, tá? Observe que ele vai vir aqui. Isso daqui, na verdade, são as funções do HTML, porém, HTML e JavaScript, né? Porém, assim, você não tem contato direto aqui, a não ser que você queira. Aí, se você quiser, tem uma opçãozinha lá, não lembro agora qual é, mas que você pode editar o HTML, por exemplo, desse objeto, você pode editar desse objeto, ou seja, cada objeto você pode ir fazendo a edição do HTML, do JavaScript dele. Então, é bem interessante isso daqui, tá? Então, o nome do site é construct.net barra... esse aqui está em inglês, ó. Aí você pode colocar, por exemplo... Deixa eu ver aqui se ele vai funcionar. Colocar um PT aqui na frente. Ele não foi, ele fica em inglês aqui mesmo. Mas tem uma opçãozinha, viu, pessoal? Quando você faz o login, você transforma ele em português, tá? Então, você pode desenvolver todo em português. Então, tem essa plataformazinha aqui, que vocês podem usar. Agora, deixa eu ver se eu lembro a outra, pessoal. Tem outra que essa você já vai... Você
não cria o jogo, você joga, porém com comandos. Ah, lembrei. Code aqui, ó, codecombat.com. Aí você pode, por exemplo, conhecer algumas linguagens, né? Tá aqui em inglês, mas você pode, aliás, já era para ele estar traduzido aqui. Criar uma conta, entrar, tá aqui na parte de baixo nada. Por exemplo, vou clicar em jogar, você pode colocar se você é um aluno, se você é um professor, já traduziu aqui. Tá? Por exemplo, você pode jogar. Então, assim, você aprende jogando, na verdade. E é um jogo grande para danar, viu, pessoal? Você pode logar, você pode jogar um contra o outro, né? Então, tem todos esses mundos. Obviamente, as linguagens, ó, elas vão sendo dificultadas. Você escolhe qual é a linguagem que você quer aprender, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Ó, vou clicar aqui em jogar. Ó, aí vou clicar aqui, por exemplo, no primeiro estágio, ele vai dar aqui, ó, colete a gema e escape da masmorra, mas não toque nada mais. Pronto, vou clicar aqui. For the win! Diminuir aqui, tirar o som aqui. Ó, deixa eu voltar aqui, jogar. Aí tem um áudiozinho aí, tudo. Aqui você escolhe qual é a linguagem que você quer trabalhar, por exemplo, Python é uma linguagem, JavaScript é outra, e esse CoffeeScript é outro. Eu não usei ainda esse CoffeeScript aqui. Mas, por exemplo, JavaScript, tá? Que é a mais popular aqui, tá? Você pode escolher qual é o seu avatar. Então, por exemplo, vou escolher um aqui, deixa eu ver. Escolher esse carinha aqui. Cada um vai ter um ataque mais forte, uma vida, uma velocidade. Então, cada um ó, vai ter uma... Por exemplo, esse daqui ó, é mais forte do que aquele outro. Tá vendo? Ó? Então, cada um tem. Esse daqui é fraco. Ó, esse aqui é mais fraco ainda. Esse aqui, ó, o ataque é forte. Velocidade, vou escolher esse daqui. Vou aqui assinar. Eita, assinar não. Só assinar é pagar. Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos lá, Python, colocar esse. Ah, esse aqui é para assinantes. Temos que só depois que você se cadastrar. Vou deixar esse daqui, vou deixar JavaScript, vou clicar em próximo. Aqui, por enquanto, você só tem disponível para equipar essas botas, tá? O restante está bloqueado e você vai desbloqueando quando você estiver jogando, tá? Olha que legal, pessoal. E online, no celular, você pode fazer isso. Ele explica aqui o que é que vai fazer, tá? Então, ele já dá esse códigozinho aqui ao lado direito. Ele diz, ó, coleta os tesouros. Aí, continuar. Você pode utilizar estes métodos. Aí, ele já diz aqui já quais são os métodos que já estão pré-definidos. E agora, você vai inserir cada um no seu lugar. Por exemplo, esse arrow mover right, ou seja, mover para a direita, agora eu vou ter que mover ele para baixo. Então, por exemplo, down é baixo, up é em cima. Right, esquerda, aliás, right, direita, left é esquerda. Então, basicamente seria isso daqui. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, arrow, down. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, arrow, esse daqui. Pronto, vamos ver. Vamos rodar aqui para ver se ele vai funcionar. Ó, entendeu? Consegui passar do estágio. Claro, com sucesso, tal. Vou clicar aqui em próximo. Vou clicar em continuar. E aí eu vou ganhando, ó, vou passando de estágio. Aí você vai dizer, professor, como é fácil? Então, as dificuldades você vai tendo. Eu já ganhei aqui uma espadazinha, vou equipar. Tá? Vamos lá, vou jogar de novo. Aí agora aqui já vai ser mais difícil. Por exemplo, ó, vou colocar aqui down. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, arrow up. Aí novamente arrow up. Ou seja, eu vou subir ele 2 vezes. Agora eu vou colocar aqui, ó, arrow para a direita. Eu errei aqui. Tá certo. E vou colocar arrow novamente para a direita. Vamos ver se isso vai dar certo. Ó. Ele vai descer, vai catar as gemas.
Ó, vai subir e vai para a direita. Faltou mais um, pessoal. Ah, ainda aceitou. Ainda faltava mais um ali. Pronto. E assim, pessoal, você vai jogando, tá? Ou seja, você aprende a programar só utilizando esses comandozinhos, esse jogo. Então, assim, é bem interessante. Depois vocês podem dar uma olhada. Tá, pessoal? Vamos lá. Na sequência aqui, vimos a página 44, 45. Na sequência, nós vamos para a página 46. Então, digamos que dentro desse canvas aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, uma tag P, olha só, e dentro dessa tag P, eu vou colocar aqui, ó, o elemento, por exemplo, mark, deixar em destaque. Fosse um marca-texto. Vou colocar só isso daqui, tá? Vou colocar só isso daqui. Então, eu vou salvar, só para vocês verem como é que está lá. Ele não aceita textos aqui dentro do campus, ó. Vou fazer ele aqui fora, tá? Curiosidade, não sabia disso. Fazer ele aqui embaixo, vou criar aqui um BR, tá, pessoal? Vou criar também um HR. Então, o BR ele serve para uma quebra de linha, tá? E o HR serve para a gente criar uma linha na horizontal. Vou colocar agora o parágrafo. Vamos ver se ele aparece lá agora. Ó, observe que já apareceu o texto lá. E digamos que eu queira criar, pessoal, usar o marca-texto, por exemplo, para a gente colocar ele aqui, ó. Deixar apenas uma letra em destaque, como se você estivesse utilizando o marca-texto. Então, assim, é algo relativamente... Aliás, é algo muito simples de você fazer isso. Então, ó, antes da palavra que você quer marcar, só você abrir uma tag, exatamente a tag mark, ó, tá? E você fechar ela depois, ó, barrinho aqui, ele já fecha, tá? Você usar ela após o local que você quer marcar. Então, abre-se a tag antes e fecha a tag depois do local. Vou salvar, ó. Ó. E observe que apenas a tag mark, ela já ficou, digamos, destacadazinha. Aí, digamos que você diz, professor, a gente pode mudar essa cor? Pode, pessoal, não tem problema nenhum. Tá? Você pode mudar. Então, se você chegar aqui, por exemplo, ou dentro do CSS, aliás, ou dentro da tag, que seria inline, ou, por exemplo, no CSS, você vem aqui, ó, mark, e aqui, por exemplo, você colocar aqui, ó, background, color, por exemplo, e você colocar um exemplo, a cor, vou colocar aqui, gray. Acho que é assim. Ó, já ficou cinza. Tá vendo? Ó? Se você colocar aqui, por exemplo, colocar aqui agora laranja, um exemplo. Olha lá. Aí já fica laranja. Se você quiser colocar, por exemplo, vamos lá, green. Deixa eu abrir uma janelinha. Olha lá, já fica verde. E ainda, se você quiser alterar a cor do texto que está ali dentro, você pode colocar assim, ó, color, por exemplo, white, seja branco. E observe que já ficou lá, ó, branco. Então, assim, você pode usar a criatividade, pessoal, para o que você quiser, para você formatar do jeito que você quiser o seu conteúdo, tá? E aí, pessoal, entendido como é que funciona esse elemento aí chamado de mark, ou essa tag chamada de mark? Bem, pessoal, deu para entender aí alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Joelma, Vitor, Isael, Kelly.
Não, tranquilo. Tranquilo? Entendeu, né? Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Pronto, beleza. É bem simplesinho isso aí. Pessoal, nós terminamos aqui o capítulo 2 do livro. E agora nós vamos conhecer sobre atributos globais. Tá, pessoal? Então, primeiro o que são atributos, né? Como eu até falei agora há pouco, atributos é quando você quer passar alguma informação extra para um determinado objeto. Ou seja, se você cria uma caixa, um exemplo, você definir que essa caixa vai ficar na largura tal. Então, é como se isso daqui a gente estivesse criando, ó, fossem atributos. Porém, a gente não chama de atributos globais porque isso daqui está dentro do CSS. Agora, eu poderia fazer exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, eu vou... Aliás, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui são atributos, mas se eles fossem inseridos dentro da própria tag. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou tirar, tá, pessoal? Para vocês verem que existe várias formas de a gente fazer a mesma coisa. Esses daqui são atributos, mas na verdade eles não são globais, tá? Mas só para mostrar para vocês. Ó, vou abrir um style aqui dentro do mark e aqui dentro eu vou colocar, ó, os atributos a ele, ó. Tá? Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Observa, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Um pouquinho. Pronto. Olha só. Então, dentro da tag mark, eu atribuí, por isso que se fala em atributos, algumas informações complementares. Então, essas informações complementares, nesse caso eu criei um estilo, onde eu coloquei um background color, na cor verde, e eu coloquei uma cor branca, tá? Cor do texto. Vou salvar, e vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, existem várias formas de você fazer... ou de você obter o mesmo resultado. Porém, existem algumas que são mais recomendadas e outros não. Mas, enfim, o que seriam os atributos globais, tá? Ele diz o seguinte, ó, o HTML5 possui alguns atributos que foram definidos como globais, segundo a especificação da W3C. Pessoal, a W3C é uma organização mundial que regulamenta todas as linguagens de desenvolvimento. HTML, CSS, Java, Python, JavaScript e tal. Então, qualquer melhoria que se vai fazer em uma linguagem, por exemplo, né, de desenvolvimento, tem que passar pelo crivo da W3C. Ela tem que dizer se aquela nova funcionalidade ela é aceitável ou não, se ela é segura sim ou não. Vamos lá, esses atributos podem ser aplicados em qualquer elemento, porém, em alguns podem não ter qualquer efeito. Então, vamos conhecê-los aqui, vamos começar a conhecer. Por exemplo, mais abaixo aí na página 50 do livro, tá? Nós temos um atributo chamado de Access Key, tá? E ele diz o seguinte, ó, este atributo permite que o implementador do HTML defina teclas de atalhos do teclado para acessar um link. Aí você vai pensar, como assim, pessoal? Como assim, professor? Traduz aí. Então, vamos lá, para a gente traduzir. Vou só criar aqui uma quebra de linha. Deixa eu tirar aqui uma... Vamos lá. Vou criar uma quebra de linha. E digamos que eu vou criar aqui, primeiro, ó. Vou criar links, tá? Vou criar um P aqui. E dentro desse P eu vou colocar aqui, ó, uma A. A tag A, pessoal, ó, a tag A, ela é uma tag que se cria links. A tag P, ela é uma tag de parágrafo. Então, dentro desse href, eu vou colocar um caminho, ou seja, eu posso usar um caminho, um arquivo, eu posso utilizar um caminho como um site. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui alguns caminhozinhos. Por exemplo, vou abrir aqui uma tag, aliás, uma página. Vou colocar aqui, por exemplo, microcamp.com.br. Só para vocês verem, mas a gente poderia fazer direto lá também, tá? Vou clicar com o botão direito aqui, ó, na URL. Vou clicar aqui em copiar, tá? Ó, vou clicar aqui em copiar. Vou fechar aqui. Não, vou pegar outra já. Vou pegar umas duas aí. E vou colar aqui dentro, tá? Eu poderia, pessoal, ter digitado tudo isso, mas lembrando, é considerado como link quando você começa colocando aqui, ó, o http://, tá?
Então, isso daqui é um link. Geralmente, eu ainda acrescentaria aqui, ó, se eu fosse fazer manual, eu ainda acrescentaria o www.tal, certo? Mas ele não copiou ali, então iria funcionar também das duas formas. Então, vamos colocar outro link aqui, ó. Peraí. Oh, meu Deus. P. Vou colocar novamente uma outra tag A. E aqui dentro, por exemplo, vou fazer, ó, http, // e aqui eu posso colocar, por exemplo, www, deixa eu ver aqui um site aí. Vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu lembro, tá? Da Globo, professor. Pronto, deixa eu ver se eu coloco outro, que eu já quero fazer um gancho aqui. Deixa eu ver se eu lembro como é, tá? W3 School, acho que é com dois Sim, tô Os. ligando, vai. Pronto, .com. Acho que é assim. Vamos ver se vai funcionar. Então, primeiro, o que é que acontece? Eu vou salvar aqui, tá? Vamos ver se ele está funcionando, né? Deixar logo aqui. Vou atualizar. Não salvou. Deixa eu ver aqui, viu? Ih, resenha, era para ter mostrado já ali. Deixa eu fechar e abrir de novo, porque às vezes ainda tem isso. Ainda não foi. Deixa eu ver aqui o que é que está errado. Está dentro do body. O P está certo. Mas Já ainda sei, tá já sei. faltando. Não é Não, porque não. faltou o nome do atributo, não. Pessoal. Não. O que é que acontece? Eu só Tá defini que faltando existe um link. Só atribuí um link, mas eu esqueci de dizer o nome desse link. Por exemplo, microcamp. Vamos lá. E aqui dentro, por exemplo, W3 School. Só isso, tá? Ó, vou salvar. Agora ele vai aparecer, tá? Olha lá. Então, deixa eu ver aqui, que ele também era para estar um link. Isso daqui ele não veio, pessoal. Era pra gerar um botão, né? Não, era isso. Já sei, eu coloquei no lugar errado, pessoal. É aqui dentro, ó. Para ele ser considerado um link, ele tem que estar dentro da tag A, ó. Tá vendo? Ele tem que estar dentro da tag A. Eu coloquei só ela no P, por isso que não foi. Vamos lá. Microcamp. Aqui, ó. E W3 School. Agora vai, quer ver? Olha lá. Agora é um linkzinho. Então, ó, se eu clicar aqui em microcamp, observe que a janela da microcamp já foi fechada. Então, se eu clicar aqui, a gente vai ver que ele vai direcionar para o site da microcamp. Se eu clicar aqui, ó, no W3 School, vamos ver se ele primeiro se eu digitei o W3 School de forma correta. Vamos ver. Se não for, eu vou ter que corrigir. Nossa, essa barrinha aqui em cima tá me atrapalhando. Tá apresentando. Mas eu acho que não, viu? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. W3 Schools. É porque eu esqueci um S no final, pessoal. W3schools.com. Ó, schools. Tem um Szinho aqui, ó. Vou salvar, vamos ver agora se ele vai funcionar. Essa barrinha. Pronto. Vou atualizar agora, na verdade. Vamos lá, W3 Schools. Acho que agora vai. Essa barrinha aqui é um saco. Ainda coloquei errado. Oh, meu Deus. W3, vamos lá. Desculpa. Vou pegar o link lá direto.
Ô, você desliga aí o roteador rapidinho. Não, precisa não. Pessoal, minha internet aqui deu uma oscilada, mas já voltou, tá? Deixa eu dar só uma conferida aqui. Ó, normalizando aí. Então, pessoal, esse sitezinho aqui, ó, eu até recomendo que vocês anotem, que vocês estudem por aqui também. Eu uso muito isso daqui, tá? Então, existe a possibilidade da gente trabalhar com HTML, CSS. Você olhar aqui, ó, JavaScript, ó, aprenda JavaScript, aprenda jQuery, aprenda, por exemplo, Ajax, aprenda SQL, aprenda PHP, aí vem Python, Java, C++, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma escola, por exemplo, de desenvolvimento, para você aprender. Então, se você coloca aqui, aprenda. Pessoal, voltando aqui, tá? Vocês conseguem me ouvir? Pessoal, sim. Beleza, né? A internet tá dando umas osciladas aqui. Vamos lá. Então, eu cliquei ali, ó, aprenda o HTML. Ele vai dar, por exemplo, introdução ao HTML, editores de HTML. Ele vai falar aqui, por exemplo, alguns editores que você pode utilizar, um bloco de notas, TextEdit, por exemplo, para quem usa o Mac, né? Então, assim, ele ainda tem aqui outras possibilidades também. Tem vários, tá, pessoal? Vai explicando mesmo passo a passo. Por exemplo, você quer trabalhar com cores no HTML, aí você clica aqui, aí ele vem lá, ó, nomes de cores em HTML, uma cor pode ser especificada usando nome de cor. Então, tomate, ó, não lembrava disso aqui, na verdade. Trapaceiro azul, então tudo isso aqui são nomes de cores, tá, pessoal? Aí tem aqui, por exemplo, o RGB, aí ele vai explicar o que é o RGB, tá? Ele vai para o hexadecimal, vai explicar para vocês o que é um hexadecimal. Tem a parte de links, que é o que a gente está fazendo agora. Então, ele mostra como você criar. Você que é exatamente da forma que a gente está criando aqui, ó. Usando a tag A, o href, aqui coloca o URL. E aqui você coloca o que vai ser utilizado como link. Pode ser um texto, pode ser um botão e assim por diante. Tá? Aí vem explicando aqui sobre algumas funcionalidades a mais, por exemplo, do target, do self, tal, do blank. Aí vem aqui, por exemplo, criar cabeçalhos, ó, que é os títulozinhos lá. Aí você tem mais aqui, por exemplo, deixa eu ver mais, tem muita coisa, pessoal. Comentários no HTML, então ele explica que para você usar comentários no HTML você pode usar o sinal de menor, aí coloca lá a exclamação, 2 tracinhos e faz o comentário. E para fechar, 2 tracinhos e sinal de maior. Então, quer dizer, ele realmente é uma escola, eu uso muito isso daqui, principalmente nas aulas de CSS, por exemplo, eu uso muito, tá, pessoal? Então, fica aí uma dica, né? Um conteúdo a mais aí para vocês irem pesquisando. É bem interessante. Ó, a mesma coisa está aqui. Ó, se eu vou trabalhar com CSS, eu clico aqui em CSS, aí ele vem lá explicando como se trabalhar com CSS. Mais na frente eu vou dar uma aula para vocês de como usar só isso daqui. Tá? A gente montar um projeto só usando isso daqui. E a gente consegue montar projetos muito legais. Tá? Vou voltar aqui. Não é essa aula agora, mas é só estuda, melhor, anota aí, dá uma pesquisada depois, dá uma usada,
Inclusive, ele tem o próprio editor ali, você já pode ir editando nele ali. Mas, voltando aqui para a aula, para a página 50, na verdade, o que é que ele quer fazer? Ó? Até então, a gente só consegue acessar esses links se a gente, por exemplo, clicar nele, tá? A gente só consegue acessar se a gente clicar nele. Só que esse atributo, que é chamado de Access Key, eu vou atribuir, por exemplo, aqui, ó, na frente, tá? Na frente do link, porque tem que ser dentro do atributo aqui, ó, do link, eu vou colocar aqui um atributo chamado de Access Key. E esse Access Key, basicamente eu vou dizer qual é a letra que eu quero que quando eu pressionar, por exemplo, não estou usando mouse, então quando eu pressionar ele vai funcionar. Eu, para ser sincero a vocês, a única funcionalidade que eu vejo nessa possibilidade da gente usar letras para acessar um botão, acessar ou clicar em alguma coisa na tela, seria se a gente desenvolvesse um sistema online. Por exemplo, você chega na lotérica, um exemplo. Aliás, você chega no mercado. Então, os mercados hoje, eles estão utilizando um programa, só que aquele programa não fica instalado no computador, ele funciona todo online, tá? E aí, por exemplo, tem lá, fechar a compra, então poder pressionar uma letra, por exemplo, cancelar a compra, pressionar outra letra. É a única funcionalidade que eu vejo, tá? Mas para você colocar isso num site comum, no aplicativo comum, isso é inviável, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui uma letra M para microcampo, tá? E mais abaixo aqui, cadê? Mais abaixo aqui, eu vou colocar um Access Key também, tá? E vou colocar a letra W, ok? Para o W3 School, por exemplo. Vou salvar. Olha só, vou atualizar, tá? Ó, atualizei. Vou deixar a setinha distante aqui. Vou dar um toquezinho na letra M. Eita, vai ter que usar uma combinação de tecla aqui. Deixa eu ver se é o Alt, ó. Vai ter que usar Alt mais M, na verdade, para ele funcionar. Observe que ele já acessou, tá? Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou usar o Alt mais o W, tá? E vou acessar o W3 School. Seria esse o intuito, de você usar uma letra para aplicar a um botão, por exemplo, a um texto, aí é a sua criatividade. Aí você vai pensar em formas de acessar, tá? Algum botãozinho como base. Mas, enfim, como eu falei, a única funcionalidade que eu vejo em você usar letras para abrir um link seria na questão de um sistema web, tá? De loja, por exemplo, então seria isso daí. Ok, pessoal? Entenderam aí? Deu para entender? Hein, pessoal? Kelly, deu para entender? Kelly, Isael, Arthur. Deu. Bom, vamos lá. O primeiro atributo foi esse, tá? Ele falou em 5 atributos. Aliás, não, mentira. Ele não falou em quantidade, falou em alguns atributos. Vamos lá. Isso na página 50. Na página 51, nós temos aqui, por exemplo, um outro atributo que é chamado de class, ou simplesmente classe, tá, pessoal? Nós usamos, por exemplo, uma ID para aplicar ela ao Canvas, tá? Mas nós poderíamos também utilizar uma class. Deixa eu só explicar aqui para vocês o que é class e eu já complemento para vocês. Ó, o atributo class é global porque pode ser aplicado em qualquer elemento HTML. Ele é um velho conhecido daqueles que já conhecem o CSS, mesmo sendo global, é aconselhável utilizar class em textos, parágrafos, cabeçalhos e divs e etc. Mas aí muita gente pergunta o seguinte, professor, mas enfim, qual é a diferença entre a gente usar uma classe e entre a gente usar um ID, por exemplo, né? Pessoal, eu recomendo que se use ID geralmente quando o conteúdo for voltado para textos. Por exemplo, o Canvas, ao meu ver, não é, o livro mostrou aqui o ID, ao meu ver, não seria a forma correta a gente usar um ID para isso, teria que ser uma classe. Então, ID a gente usa quando são objetos que se tenha pouco conteúdo, textos, parágrafos e tal.
E para objetos mais dinâmicos, como por exemplo seria o caso desse canvas aqui, a gente poder utilizar uma classe, porque a classe ela é mais completa, ela tem mais recursos do que a ID. Então a gente pode trabalhar atribuindo mais funcionalidades a uma classe do que mesmo a ID, tá? Mas, por exemplo, vamos ver aqui, tá? O que seria uma classe. Olha só. Eu vou colocar um BR novamente, né? Que eu não gosto de... Aliás, vou colocar um HR, na verdade. Deixa eu ver aqui um HR, só para criar uma linhazinha aí. E eu vou criar, pessoal, algumas divs, por exemplo. Vou fazer o seguinte. Fazer 3 divs, tá? Só para vocês verem que a gente usa div ou ID quando a gente tem objetos semelhantes. Digamos que nessa div eu vou colocar aqui, ó, primeiro, aliás, vou colocar aqui, ó, segundo, e vou colocar aqui, ó, terceiro. Pronto, vou colocar terceiro. Suponhamos, olha só, pessoal, vou abrir aqui, tá? Vou atribuir aqui um atributo de classe, ou seja, div. Digamos que eu coloque aqui uma largura. A largura eu vou colocar, por exemplo, 50%. A altura eu vou colocar aqui 100 pixels. Background, color, eu vou colocar, por exemplo, eu já coloquei um laranja, vou colocar um red, vou colocar aqui um vermelho. Tá? Vou colocar uma border. Uma border. Vamos lá, uma border. Vou colocar ela aqui, ó, 3px. Vou colocar ela. Deixa eu ver aqui. Aqui solid mesmo. Vou colocar solid e eu vou colocar, por exemplo, coloquei uma cor red, vou colocar uma cor black. Salvar. E você vai observar o seguinte. Essa formatação aqui, ela vai ser aplicada às 3 divs, tá? As 3 divs vão ficar com a mesma formatação. Vamos ver se ele vai ficar lá. Então, se você observar, ela ficou as 3 iguais. Tá? Ó, com a cor, tudo certinho. Aí acontece o seguinte, pessoal. Ó, eu não quero que as 3 fiquem com a mesma formatação. Por exemplo, eu quero ou que cada uma fique com a formatação específica, ou, por exemplo, eu vou usar uma classe aqui, ó, e vou colocar o nome primeiro. Quer dizer, professor, esse atributo aqui dessa classe, ela tem que ficar igual ao texto? Não, pessoal. Você pode colocar o nome que você quiser. Muito embora eu diga a vocês que o nome que você deve usar aqui sempre seja que tem alguma ligação com o conteúdo que você está fazendo. Por exemplo, parágrafo, caixa 1 ou caixa 2 e assim por diante. Tá? Então, olha só, eu quero agora que essa formatação, aquela formatação, ela seja aplicada apenas na div 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó, essa div, tá? Eu vou colocar um pontinho, porque como eu falei agora há pouco, o CSS, aliás, a ID a gente usa para começar um joguinho da velha, tá? Já a classe a gente usa um ponto. Então, eu coloquei lá o nome que primeiro, ó, primeiro. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, primeiro. Vamos lá, vou salvar. E você vai ver que agora a formatação, ela só apagou em 1. Aliás, só aplicou em 1. Aí você vai dizer, professor, mas eu tenho 3 caixas iguais. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, div, div, div. Por que ele só ficou? Porque aqui, ó, eu defini uma classezinha para ele, tá? Então, quando a gente usa classe ou ID, é exatamente com isso. Pode existir várias divs, ou seja, iguais, e você quer diferenciá-las. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, vamos lá, vou criar outra classe, e eu vou colocar aqui, ó, segundo, por exemplo, tá? Eu vou só agilizar aqui, ó, vou copiar isso daqui,
E aqui abaixo, ó, vou teclar Enter. Vou colocar agora aqui, ó, segundo, ó. Segundo, tá? E esse segundo, por exemplo, o background color eu não vou colocar um vermelho, vou colocar aqui um green, por exemplo, tá? E a cor eu não vou colocar um black, vou colocar um orange, só para vocês verem que realmente vai mudar. Vou salvar. Aí você vai ver que o segundo agora vai ficar com outra formatação, ó. Tá vendo, ó? Se eu quero fazer com o terceiro, mesmo passo, pessoal, ó. Vou vir aqui abaixo, tá, ó. Ah, eu posso criar a primeira classe? Pode, não tem problema, tá? Só que eu recomendo você ir primeiro para o HTML para você voltar para o CSS. Eu acho que é uma forma de você, por exemplo, foi terceiro, eu acho que eu coloquei. Vamos lá. Terceiro, vamos lá. Terceiro, vou só mudar aqui, tá? Vou colocar uma cor agora, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui uma cor, viu? Vou colocar o tomate, vamos ver se ele vai. Não vai não, pessoal. Lá ele falou em tomate, mas... Ah, lá no HTML, a gente tá colocando aqui no CSS. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Orange. Faz esse jeito aí. Sim, aqui abaixo eu vou ter também que criar uma classe, ó. Terceiro. Vamos lá, vou salvar. Olha lá, pessoal. Observe que eu crio 3 caixas e observe que inicialmente as 3 eram exatamente iguais, né? Posso reduzir, por exemplo, o tamanho de uma, de outra, digamos assim. Se eu quero personalizar, você pode usar criatividade. Por exemplo, aqui eu coloquei 50, vou fazer ela um gradual aqui. Eu vou colocar assim, 30, 40, 50. Vamos ver como é que ele fica lá. Então, você pode usar a sua criatividade. Pessoal, deixa eu só fazer uma frequência aqui antes que eu termine esquecendo, tá? Pessoal, deu para entender essa questão aí de você utilizar, por exemplo, classes ou ID, para que serve, né? E, pessoal... Sim. Aí, ó, o que eu questiono em todas as turmas é o seguinte. Eu sei que hoje, digamos, vocês já viram um conteúdo mais principalmente esse ID, esse classe, entrou aí algum conteúdo de CSS, eu sei que já começa a dificultar um pouquinho para vocês. Isso é natural, eu entendo. O que eu questiono é exatamente a questão de dizer o seguinte, ó, eu não pratico na primeira aula, não pratico na segunda aula, não pratico na terceira aula, as coisas vão ficando mais difíceis. Aí quando chega lá na frente, aí diz, professor, eu não estou entendendo nada, tá? Teve até uns casos que me deixaram muito triste, porque eu sei quem são os alunos que praticam, eu sei quem são os alunos que fazem os exercícios, né? E aí aconteceu que o aluno foi dizer para o pai, por exemplo, que não estava entendendo nada. Mas o aluno não fez um exercício, nem tentou fazer um exercício sequer. E aí o que acontece? O pai foi para o pedagógico, fumaçando porque o filho não estava aprendendo nada, tá? E aí o pedagógico vem para mim, obviamente, porque o aluno não está aprendendo. Então, é o que eu cobro desde o início. Pessoal, pratiquem. Desde a primeira aula, vai praticando. Porque se você vai praticando desde a primeira aula, o conteúdo a gente vai dificultando aos poucos. Então, você pega uma parte mais fácil na primeira aula, aí depois vai dificultando um pouquinho, de acordo com as aulas que vão passando, e aí dessa forma vocês vão entendendo, vão diminuindo a dificuldade. Eu sei que é um primeiro contato que vocês têm com uma linguagem diferente que vocês não viram ainda, tá? E que no início vocês podem me dizer aí, na primeira aula do HTML, quando eu coloquei, ó, pessoal, o que nós vamos aprender é isso daqui é um código HTML. Com certeza vocês disseram, professor, isso daí vai ser muito difícil. E hoje vocês já percebem, por exemplo, que é uma coisa muito fácil. Por exemplo, o Arthur não me mandou uma atividade ainda, viu, Arthur? Kelly também não.
Israel perdeu algumas aulas. Israel tem que assistir as aulas que perdeu para não ficar à toa, viu, Israel? E até agora só quem está mandando atividades é o Vitor e a Joelma. E as atividades estão bem legais, ou seja, os dois estão conseguindo fazer realmente as atividades. Tudo isso eu sei, tá, pessoal? Tudo isso eu sei, certo? Então, uma dica, tudo isso agora eu estou colocando em relatório, ó, fulano está me entregando as atividades, cicrano não me entrega as atividades. Porque se uma hora os pais de vocês forem lá na coordenação dizer, ó, meu filho não está aprendendo, já está lá no relatóriozinho, tá? Então, por favor, vão praticando aí, porque só dessa forma vocês conseguem aprender. Não praticando, aí o bicho pega, tá? Então, recapitulando aqui, a gente usa classes ou ID, como eu já expliquei para vocês, quando nós temos elementos semelhantes dentro de uma página, tá? Eu tenho elementos semelhantes, aí eu uso as classes ou ID para identificá-los cada um de uma maneira diferente, certo? Beleza? Alguém tem alguma perguntazinha aí? Bem, pessoal, alguém tem uma pergunta? Pessoal, tranquilo. Pessoal, página 51 do livro, tá? Outra coisa, se tiver alguém que não tem livro, coloca lá no grupo, pessoal, alguém tira uma foto aí do exercício, por exemplo, que o professor pediu, eu tenho certeza que alguém vai lá, ou eu, ou algum colega vai lá, tira uma foto e publica, tá? Eu também vou ajudar vocês colocando prints das aulas no grupo, já para ajudar também. Agora vocês precisam se ajudar, tá? Vamos lá. Lá na página 51, lá embaixo, vem um outro atributo global chamado de content ditable, tá? Ele diz o seguinte, ó, este atributo especifica se o elemento poderá ser editado ou não pelo usuário. O que é que corresponde, pessoal? Hoje em dia, os sites usam muito essa questão de conteúdos editáveis, tá? Ou de campos editáveis, na verdade, até mesmo para ajudar na interatividade do site. Por exemplo, suponhamos que um site de compra, a gente faz uma compra naquele determinado site, e quando o nosso produto chegar, a gente vai lá e coloca alguma declaração, se eu gostei ou não do produto. Então, quanto mais movimentação tiver no site, melhor para o site. Então, o site fica melhor ranqueado. Então, existe essa possibilidade de pegar um conteúdo e fazer a edição. Porém, um exemplo mais claro de edição é o Wikipedia. Com certeza vocês já acessaram o Wikipedia. O Wikipedia, inclusive, muita gente nem confia em pesquisar conteúdos através dele, porque são conteúdos editáveis. Você pode, por exemplo, tirar um conteúdo e você simplesmente editá-los, né? Colocar uma coisa, por exemplo, alguém vai lá, alimenta, que fala sobre, por exemplo, HTML. Aí, digamos que alguém colocou lá, uma linguagem de programação e tal, tal, tal. É errado. Aí alguém viu que está errado, vai lá e edita. Não, é uma linguagem de formatação e tal, tal. Então, pode conter conteúdos editáveis. Por exemplo, vamos ver como fazer essa edição, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui mais abaixo outro HR. Vou colocar aqui outro HR. Aí eu vou colocar... Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu entender aqui. Vou abrir uma div, tá? Essa div, ele criou um ID. Esse ID, ele deu o nome de conteúdo, tá, pessoal? Colocou aqui de conteúdo. Muito embora a gente não vai usar o CSS aqui, mas ele colocou mesmo assim. Mas o atributo que ele está se referindo é esse daqui, ó, content ditable, tá? Então, existem dois valores que a gente pode atribuir ao atributo content ditable. True. Alguém pode me dizer aqui o que quer dizer essa palavrinha aqui, true? Hein, pessoal? Não.
Alguém pode me dizer aqui o que quer dizer true? Sou péssimo no inglês. Eu também sou, viu, Vitor? Cara, na verdade, assim, eu só tive... só fui ter um professor de vergonha. Só fui ter um professor de vergonha de inglês no meu terceiro ano. Era uma professora ótima. Agora tinha um problema. Ela ia um dia sim e 18 não. Então, foi quando eu consegui um bom professor de inglês. E por isso eu criei meio um trauma de inglês. Curioso, minha esposa é professora de inglês. Né? Eu não sei. Mas, enfim. Deixa eu colocar aqui outra palavra. Por exemplo... E aqui? Quer dizer essa palavra? Falso. Pronto. Falso Então, ou pela verdadeiro? lógica. Isso. Se esse é o falso, esse é o verdadeiro. Então, true ou false? Se eu colocar true, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, a edição é verdadeira, ou seja, eu posso editar. Se eu colocar false, eu não posso editar. Basicamente isso. Porém, o false ele já corresponde ao padrão, que o conteúdo fica sem poder ser editável. Então, assim, existe isso daí do verdadeiro e do falso, mas se você for usar o falso, é melhor nem usar o content de tab, deixar elas por elas, tá? Então, o true é porque você vai permitir criar uma edição. Por exemplo, vamos lá. Vou abrir aqui um H3, tá? Esse H3 eu vou colocar aqui uma informação a respeito dele. Eu fico bravo porque no livro, os caras vão lá, faz um livro utilizando uma... Como é que eu posso colocar aqui? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aquele tal de Lorem Ipsum. Aí a pessoa vai pegar um textozinho e não usa ele, tem que procurar outro. Vamos lá aqui, ó. Esse atributo especifica se o elemento poderá ser editado ou não pelo usuário. Só isso aqui, tá? Como um texto pequeno. Em seguida, ele vem aqui mais uma informaçãozinha, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó, mais abaixo, eu vou criar aqui, cadê? Deixa eu... Vou criar mais uma tag P. Essa tag P, eu vou colocar aqui, ó, edit aqui, colocar uma exclamaçãozinha. E eu vou colocar o mesmo atributo aqui, ó, dentro do P, tá? Então, vou colocar aqui, ó, content editado, vou colocar true, ou true, na verdade. Vamos salvar e vamos ver o que acontece, tá? Salvei, vamos descer aqui abaixo. Então, ó, primeiro, olha só, eu posso vir aqui, vou apagar esse conteúdo, tá? Ó, e é online, tá, pessoal? E aqui eu posso editar. A mesma coisa eu posso apagar aqui e eu posso fazer a edição. Só que tem um problema. Nós não temos um banco de dados para enviar, por exemplo, se tivesse um botãozinho para enviar e essas informações elas serem salvas. Isso quer dizer que se eu atualizar, o conteúdo normal ele volta, tá? Então eu preciso de um banco de dados para que as informações elas fiquem armazenadas, certo? Por exemplo, vou fazer diferente aqui, ó. Digamos que eu vou colocar nesse edit aqui, eu vou colocar o false, por exemplo. Observa que no de cima eu posso editar, ó. Tá vendo, ó? Posso editar, de boa. Mas no de baixo eu não consigo, pessoal, ó. Eu só posso selecionar, tá vendo, ó? Posso selecionar, mas eu não consigo editá-lo, ó. Não apaga de jeito nenhum. Esse daqui eu posso selecionar, posso apagar tudo, posso colocar um monte de informações, tá? Mas ali ele não foi, ok? Então, ele apagou aqui, mas não sei porquê.
Acho que ele apagou a caixa toda aqui. Como se fosse um bugzinho aí. Vamos lá. Tá vendo que ele edita e o de baixo ele não edita, tá, pessoal? O de baixo aqui ele não vai de jeito nenhum. Ok? Então, seria basicamente isso. Então, você criar, por exemplo, criar uma mensagenzinha, dizer, deixe sua mensagem. A pessoa vai lá, apaga, deixe sua mensagem, coloca a mensagem que deseja e vai clicar no botãozinho de enviar. Aí, como eu falei, vai precisar de um banco de dados para que tenha essa informação, tá? Então, esse contente editável seria isso. É quando você quer que o conteúdo ele seja editável. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Alguma curiosidade? Ok. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Pessoal, na página... Isso foi na página 52, tá, pessoal? Foi na página 52. Na página 53, nós temos lá, por exemplo, um outro atributo chamado de dir. O dir quer dizer o seguinte: esse atributo permite que você especifique a direção do texto do elemento. Pessoal, o que seria isso daí? Seria você atribuir uma posição para o texto. Se o texto ele vai começar da esquerda para a direita, que é o padrão, ou se ele vai começar da direita para a esquerda. Basicamente seria isso. Eu vou usar, inclusive, deixa eu ver se eu tenho como usar aqui dentro mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pronto, eu vou usar aqui dentro mesmo. Eu vou deixar esse texto começando da esquerda e eu vou começar esse texto começando da direita, ou seja, do canto, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Outro detalhe, eu posso atribuir vários valores dentro de uma tag, ok? Então, vamos lá. Na página 53, inclusive, nós temos o seguinte. Cadê aqui? Ok. O atributo, vou usar nesse daqui, tá? Dir, olha só, dir, coloquei errado agora aqui. Vamos lá, dir cliente. E existem dois valores que a gente pode colocar aqui dentro desse atributo dir. Pode ser o RTL, tá? Então, o RTL é quando o texto ele vai ficar da direita para a esquerda. Vou colocar ele no segundo. E existe o LTR. Então, observe, um é RTR e o outro é LTR. Então, por exemplo, vou colocar aqui LTR, olha, beleza. Vou aqui abaixo, ou seja, nessa tag P, vou colocar lá o dir novamente, e agora eu vou colocar aqui, ó, RTL. Então, você vai ver, esse, na verdade, vai permanecer igual, porque ele vai ficar da esquerda para a direita, mas esse daqui, ele vai ficar da direita para a esquerda. Então, vamos fazer isso aqui. Inclusive, só para vocês verem uma curiosidade, vou colocar aqui um true, tá? Atualizar. Olha lá. Olha uma curiosidade aqui, tá, pessoal? A exclamação, se você olhar aqui, a exclamação eu coloquei no final, pessoal, ó. A exclamação ficou no final. Quando eu atribuí isso daí, ó, observe que a exclamação ela veio no primeiro. Por exemplo, se eu for editar aqui, olha a curiosidade, por exemplo, vou apagar aqui, tá? Vou apagar, eita, apaguei isso aqui. Vou apagar aqui e eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Observe que o texto ele vai ser da direita para a esquerda, tá? Se eu, por exemplo, vim para esse daqui, vou apagar, o texto agora já vai ser da esquerda para a direita. Então, você pode utilizar, geralmente em campos. Quando tem um campo, a gente vai fazer formulário, a gente vai trabalhar com formulários. Então, seria basicamente uma questão de organização. Você querer que a informação ela vá aparecendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, fica mais interessante aí, certo? Então, basicamente seria isso. Você usar o LTR que ele vai ficar da esquerda para a direita, e o RTL, que vai ser o da direita para a esquerda. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Pessoal, dúvidas, perguntas? Não, professor. Tranquilo, né? Pessoal, eu estou usando esses atributos, todos eles dentro do que a gente já tem,
para a gente ganhar tempo, tá? Porque, por exemplo, no livro, deixa eu ver aqui para vocês. No livro, são 5 aulas, tá? Quer dizer que nós deveríamos terminar o livro em 5 encontros. Isso é a lógica, o que a Microcamp gostaria que acontecesse. Só que, como eu sou detalhista, eu quero mostrar para vocês todos os detalhes, a gente vai passar aí mais ou menos de 9 a 10 aulas trabalhando com HTML. Por exemplo, hoje, a aula de hoje já é a aula, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Passei aqui. Ó, hoje já é a aula de número 4, então, pela lógica, a próxima aula já seria prova, tá? Eu não vou fazer isso com vocês. Então, eu quero mostrar todos os detalhes que eu quero que vocês realmente aprendam. Mas, de toda forma, a gente usa esses recursos aqui para ganhar tempo, tá? Por exemplo, esse content de tablet, muito bem. Era para ser em um outro documento. Eu teria que criar outra estrutura abaixo. O dir também seria uma outra estrutura abaixo. Então, dessa forma, a gente já consegue ganhar um tempozinho e reduzir esse tempo, tá? Por exemplo, já cheguei a passar 11 aulas no módulo de HTML. Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Dessa vez eu vou descer aqui, vou criar outro HR, tá, pessoal? Vou criar aqui outro HR. E na página 54, ele vem um atributo aí chamado de draggable, tá? E o draggable, ele serve para você poder, por exemplo, arrastar, existir a possibilidade de você arrastar objetos de um lado para o outro. Por exemplo, digamos que você queira criar uma prova online. Um exemplo, digamos que vocês foram contratados e uma escola quer que você crie uma prova, por exemplo, para as séries iniciais, onde o aluno possa, por exemplo, uma prova de inglês, tá? Ele vai ter por exemplo, um Canvas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele vai ter esses quadradozinhos aqui, ou seja, essas divs. Digamos que tem aqui, ó, o vermelho, o verde e o laranja, e ao lado direito tem os nomes das cores em inglês. Então, digamos que eles digam o seguinte, ó, arraste, por exemplo, os retângulos para suas respectivas cores, um exemplo. Então, os alunos iriam clicar e arrastar e soltar no local. Aí você observa, primeiro, eu não consigo mover essa div de lugar, ó. Eu não consigo mover essa div de lugar, tá? Não consigo fazer isso. No HTML, o máximo que a gente pode fazer é visivelmente arrastar ela do lugar. A gente vai poder arrastar ela do lugar já já. O que nós não vamos poder fazer é soltar ela no local específico. Por exemplo, digamos que já existe um outro retângulo aqui com o nome da cor e eu pudesse arrastar e soltar. Ele não permite, tá, pessoal? Ele não permite que isso aconteça. Para a gente fazer isso, teria que ser um JavaScript para você arrastar e soltar, ok? Então, existe essa possibilidade aí. Mas vamos fazer dentro do que nós temos aqui, dentro do que nós temos aqui como opção. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Deixa eu ver aqui uma possibilidade. Vamos lá, mais abaixo, eu vou criar aqui uma outra div, tá, pessoal? Vou criar aqui uma div. E abaixo dessa div, Vitor, acho que é você, vou só notar aqui você, tá? Só um pouquinho. Eu vou criar aqui essa div. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra div com o nome de conteúdo. Não tenho. Tranquilo. Isso é importante porque, ó, ele está pedindo para a gente criar uma div. E ele está pedindo para que dentro dessa div aqui, ó, eu possa criar um ID. Ó. E essa ID eu vou colocar o nomezinho de conteúdo, tá? Uma coisa que vocês devem evitar, melhor, dentro desse nome aqui da ID, não coloquem acentos, tá?
Não coloquem, por exemplo, números, ou pelo menos não comecem com números, pode até finalizar com número. Você pode usar a letra maiúscula ou minúscula, é um padrão que você vai usar, mas é um erro que eu iria cometer aqui, ó. Eu já tenho, observe que o Sublime aqui, ele já me informou, ó. Coloquei aqui conteúdo, mas eu já tenho uma div com o nome ID chamada de conteúdo também. Então, eu não posso ter. O objetivo da gente usar ID é exatamente para que a gente possa declarar que elas se chamam de formas diferentes. Então, por exemplo, vou colocar aqui mover, por exemplo. Posso colocar qualquer nome, não tem problema nenhum, tá, pessoal? E aqui, ó, dentro dessa div, eu vou abrir o outro, deixa eu ver aqui, o outro atributo. Deixa eu ver a escrita aqui, como é que faz. Vamos lá, drag. São dois. Nesse caso aqui, por algum motivo, eu tive que digitar ele inteiro. Já sei. Ó, eu coloquei um G no início, ó. Vou apagar aqui, ó. Drag. Vê se ele vai agora. Drag. Também não foi. Espaço, aspas. Essa é a estrutura, tá? Às vezes pode acontecer de você ter que digitar, tá? Às vezes, ok? Não é sempre. Primeiro, aí vem aquele mesma lógicazinha, posso usar o true, posso usar o false. O false já é o padrão, já é aquele que a gente não pode mover. Então, o true é quando existe a possibilidade, ou seja, você pode mover o objeto, tá? Por enquanto a gente não vai poder soltar ele no local exato, mas a gente vai poder mover. Vamos lá. Deixa eu procurar mais aqui o que é que ele vai colocar. Vou colocar aqui um H4. Oh, meu Deus. Como se estivesse faltando aqui. Ficou ali, mas está corrigir aqui. Vamos colocar aqui, ó, novidades. Novidades. Abaixo desse novidades, eu vou agora criar um P. E dentro desse P, deixa eu pegar um texto aqui, porque queria um texto maior, mas não tem. Vamos lá. Atributo. O atributo. Vamos lá. Draggable. O atributo draggable permite que o implementador se um elemento poderá ser movido ou arrastado para um determinado local. Então, pessoal, ó, vou salvar aqui. Vamos ver lá, você vai ver que assim o texto não vai estar formatado, tá? Ó, observe que ele vai estar só aqui abaixo. A gente vai formatar isso daqui ainda, né? Para que a gente possa, ó, mas observe que a gente já pode mover, ó. Tá vendo? A gente já pode mover ele, a gente não consegue deixá-lo em outro local. A gente vai formatar aqui para ele ficar bonitinho. Ó, um exemplo aqui, quando eu clico, eu seleciono, tá? Ó, se eu clicar e arrastar, eu seleciono. Aqui não, ó. Observe que, ó, quando eu paro aqui, o mouse ele tá uma barrinha, tá? Ó, que é o que permite a seleção. Esse já aqui não, ele não aparece seleção, ele aparece isso daqui, ó. Uma outra curiosidade, pessoal, é a respeito dessa tag draggable. Algumas pessoas utilizam ela com o objetivo de proibir que se haja uma cópia, ou melhor, que se tire uma cópia de um determinado conteúdo. Por exemplo, às vezes eu estou pesquisando e tem lá um conteúdo, fazendo uma pesquisa, e eu quero copiar esse conteúdo para mim. Aí quando eu vou copiar, ele não aceita o copiar, porque ele não aceita selecionar. Então ele fica como imagem. Aí a única forma é ou eu redigitá-lo,
ou eu tirar um print e salvar. Mas o copiar o texto você não consegue. Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa de uma escola. Se você não conseguir copiar aquele texto para fazer a pesquisa, é porque ali o cara utilizou um draggable e ele não aceita que você copie ele como texto. Aí você vai ter que ou redigitar ou tirar um print. Então, eu já peguei muitos sites que tem esse recurso aí. Vamos... Ô, professor. Oi, Vitor, pode falar. Mas para isso tem como a pessoa fazer, é só dar 2 cliques no mouse que ele marca. Deixa eu ver aqui. Em cima do texto. Aqui não. Olha lá. Vai não, meu bichinho. Aqui ele vai os 2 cliques aqui, ó. Porque o texto ele já é selecionado. Uhum. Mas aqui, ó, no draggable não vai não. Quer ver, ó? Vou clicar 2, 3, 4, 5, 6. Não vai de jeito nenhum. Então ele, como na verdade você cria um bloqueio para ele, tá? Aí olha só, eu criei uma div aqui, ó, chamada de mover, aliás, uma div não, uma div ID com o nome de mover, e agora vamos fazer as declarações dela, tá? Então, primeiro, só uma pergunta, como é que eu faço para iniciar uma ID no CSS? Nós já vimos hoje, já expliquei hoje isso para vocês. Jogo da velha. Isso, joguinho da velha, muito bem. Só que, pronto, vamos lá. Então, joguinho da velha. O nome da ID que eu coloquei lá foi mover, tá? A estrutura é essa daqui. E agora eu vou só dizer o seguinte, que isso ele vai ter uma largura de 40% da largura total da tela e que ele vai ter uma altura, cadê aqui de quanto é a altura? 25%. Isso aqui foi só o que ele pediu aqui. Outra coisa, dentro desse conteúdo aqui, ó, nós criamos o que aqui, ó? Se a gente observar, nós criamos uma div, que a gente acabou de declarar lá, nós criamos um H4, tá? Que nós vamos fazer agora, e nós criamos um P. Então, no CSS ele funciona assim, se você criar 3 tags, basicamente você vai criar 3 formatações aqui, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, H4, abrir uma chavezinha, e eu vou dizer, por exemplo, font family, ou seja, a família da fonte, ó, fonte, tracinho, family, que é a família da fonte, e eu vou colocar da seguinte forma aqui, ó, vou colocar uma fonte chamada de Century, deixa eu ver a escrita aqui, ó, Century Schoolbook. School, deixa eu ver aqui, book L. Isso aqui eu vou explicar ainda no módulo de CSS, tá, pessoal? Como é que funciona essa questão de família de fonte, tá? Não vou adiantar para vocês hoje para talvez não confundir vocês. Explicar o que é serif, o que é sans serif, deixar para explicar isso mais na frente. Mas aqui, ó, text align, ou seja, alinhamento do texto, vou colocar aqui center, tá? Deixa eu ver se aqui ele pede mais. Font size, tamanho da fonte, tá pedindo para 1.3 m. Vou explicar isso ainda lá na frente para vocês. O background, apenas background, ele colocou aqui um background, cadê aqui? Esse aqui é um hexadecimal. Tá? Pronto. Isso daqui no H4, tá? Agora nós vamos formatar o P. Precisa não, já voltou. Pessoal, voltando aqui, tá? De vez em quando dá umas caídazinhas aqui. Todo mundo pode me ouvir? Sim. Hein, pessoal? Vocês podem me ouvir? Tranquilo, vamos lá. Aí, olha só, o que é que eu estava explicando aqui, ó? Eu criei um P aqui, ó.
Se eu for declarar ele aqui no CSS com P, por exemplo, P e abrir as chaves, olha quantos P's eu já usei hoje aqui nessa página. Ó. 1, 2, 3, 4. Então eu usei muitos P's. O que é que vai acontecer? Vai dar um bug, porque a formatação vai ficar igual para todos, tá? Então, quando acontece isso, é aquele mesmo exemplo. Se existem vários Josés, eu vou ter que declará-los com atributos diferentes. Então, eu vou colocar lá um ID, por exemplo. Essa ID eu vou colocar aqui, ó, texto, por exemplo. Tá? Posso dar qualquer nome aqui, ID. E agora aqui eu posso sim, ó, fazer isso daqui. Por exemplo, não vou usar mais o P, vou usar o nomezinho texto. Esqueci aqui, ó, chuvinho da velha. Texto, tá, ó, chavezinhas. E vamos formatar o texto, tá? Então, vamos lá. Colocar aqui um fonte, deixa eu ver o que ele está pedindo aqui, um fonte family. Fonte, tracinho family. Ele pediu para a gente colocar aqui um Geórgia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver o que ele pediu mais. Text align. Ele pediu para a gente colocar um justificado. E deixa eu ver mais aqui. Um font size, ou seja, tamanho do texto, de 1.2 rm. Vou salvar, só para você. Esse daqui foi só a formataçãozinha que a gente fez ali, tá? Vamos atualizar aqui. Ó, observa que aqui ele já criou um blocozinho, tá, pessoal? Eu poderia fazer o seguinte aqui também, para ficar mais visível. Por exemplo, no mover, lembrando que o mover é essa div aqui, ó. Tá? Só para ficar mais interessante, eu vou vir aqui, cadê? No mover, vou colocar aqui, ó, um border, 2 pontinhos. Aí eu vou colocar, por exemplo, 3px. Deixa eu ver aqui se ele não mostra. Vou colocar esse aqui, ó, da shed. E vou colocar blue. Pra gente ver melhor lá, tá? Olha só. Eu criei uma div. Claro, pessoal, ó, eu não vou formatar muito, mas observe que o conteúdo fica muito próximo da borda. A gente vai ver como se distanciar, como posicionar esse conteúdo aqui. Tá? Posso colocar, por exemplo, tem um conteúdo aqui que eu gosto de trabalhar, assim, acho interessante, por exemplo, vou colocar aqui, ó, background, color, vou colocar aqui um RGBA, por exemplo, eu geralmente faço assim, ó, 0,00. Pronto, são 4, por exemplo, RGB quer dizer red, green, blue, né, vermelho, verde e azul. E por último, ele vem a opacidade, transparência. Então, digamos que eu queira colocar um verde, olha só, de preenchimento. Vou colocar aqui um 120, digamos assim. E aqui, ó, na verdade é 0.5 eu vou colocar. Vamos ver como é que ele fica lá, se ele fica mais bonitinho aqui pra gente. Olha lá, fica bem legal. Eu posso formatar tudo isso daqui, ok? Mas vamos lá. Se eu clicar e arrastar, ó, tá vendo que eu posso mover todo aquele bloco de conteúdos? O que eu coloquei para vocês é o seguinte. No HTML eu posso mover, mas eu não posso soltar. Tanto é, por exemplo, que você vê que o mouse agora ele fica com um sinalzinho de bloqueado, ou seja, eu não posso soltar ele em nenhum desses lugares, tá? Então, através, por exemplo, do CSS, tá? Através do CSS, você pode, aliás, mentira, através do JavaScript, você pode configurar para que, digamos que se tenha uma outra caixa com um determinado nome aqui, ou seja, um se relaciona com o outro, você pudesse vir aqui e pudesse soltar, tá? Então, poderia fazer dessa maneira aqui, tranquilo, ok? Então, tá aí uma dica, por exemplo, um joguinho, né? Você poderia fazer uma prova online, onde um aluno arrastasse uma figura, por exemplo, um animal, a figura de um animal, para soltar no nome do animal em inglês, um exemplo. Então, assim, existe essa possibilidade de você fazer isso, ok? Você pode fazer, por exemplo, se o intuito é mais ajudar ela a conhecer, digamos que
Se ele soltar no lugar errado, ao lado eu posso criar uma bolinha, por exemplo, essa bolinha. Aliás, posso criar uma luzinha, digamos assim. Se eu soltar no lugar certo, a luzinha acende. Se eu soltar no lugar errado, a luzinha fica apagada. Ou seja, eu posso criar muita coisa com o JavaScript. É muito interessante o JavaScript, tá? Deixa um conteúdo muito dinâmico para a gente, certo? É uma pena assim que no módulo, no curso da gente ainda não tem JavaScript. Eu torço para que um dia possa entrar o JavaScript, né? Mas até então ele não tem. Pessoal, deu para entender aí essa questão do arrastar e tal, né? Do CSS. O que é que vocês acharam hoje? Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar algum questionamento aí? Bem, pessoal, vocês querem colocar algum questionamento? Alguma pergunta? Olha só, pessoal, nós vimos aí, nós paramos na página 55. Inclusive, até peço aí para que vocês marquem. Na próxima aula, nós vamos para a página 56. Tá, pessoal? Nós vamos ver o header, nós vamos ver o ID, obviamente. Nesse caso, a gente pula. Aí, nós temos o atributo lang, que eu vou explicar para vocês a respeito dele. Então, a gente vai fazer muita coisinha aí. Mas, pessoal, de antemão, deixa eu ver se eu tenho como passar algum exercício para vocês aqui. Só um instantezinho, tá? Ah, perfeito. Olha só, o que é que eu quero que vocês façam aí, tá? Deixa eu compartilhar aqui o navegador. Eu quero um exercíciozinho aí para vocês, tá? Olha só, eu vou querer que vocês criem. Nesse caso, eu não vou nem disponibilizar o código para vocês, porque se eu disponibilizar, eu vou disponibilizar o exercício. Pronto, só para vocês digitarem, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês façam, por exemplo, 4 cores, aliás, quatro caixas como essa, tá? Cada cor, vocês usem o nome da cor aqui, ok? Cada corzinha vocês usam o nome da cor, e cada uma vocês colocam um tamanho diferente. Por exemplo, usa essa mesma lógica que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, uma eu usei 30, a outra eu usei 40, a outra eu usei 50% da largura. Eu posso criar outra dizendo que vai ser 60% da largura. Então, eu quero que vocês criem, tá? As caixazinhas com conteúdos, aliás, com formatações diferentes, ok? E envia para mim cores diferentes e cada uma você vai descrevendo, vai fazendo alguma descrição aqui, por exemplo. Certo, pessoal? Entenderam aí? No caso, professor, no caso, essa descrição é dentro da caixa, né? Dentro da caixa. Exatamente, dentro da caixa. Da forma que está aqui, na verdade, tá? Só que aí você vai utilizando as cores, você vai formatando, colocando outros estilos, e aí você coloca cada uma com a formatação diferente, uma cor diferente, um tamanho diferente, tá? E aí vocês enviem para mim, ok? Entendeu, Kelly, Isael, Arthur, Joelma? Entendi. Pronto. Kelly, ó, só um detalhe, eu sei que Vitor e Joelma estão me enviando esses trabalhos, tá? Eu vou esperar que Kelly, Camila, tá? Arthur e Isael me enviem esse trabalho também, certo? Não é só o Vitor, não é só a Joelma. Eu quero que todos enviem, certo? Posso contar com vocês? Camila, Arthur, Isael, Kelly. Oi, Kelly. Pode repetir que eu não entendi. Kelly, você vai fazer aqui, ó, 4 cores iguais a essa que vocês estão vendo aí. 4 blocos, tá? Usando exatamente essa mesma lógica que você está vendo aqui. Cada blocozinho, ou seja, cada caixa com uma cor diferente, com uma descrição diferente. Só que eu quero que você faça 4. De preferência, faz esses degrauzinhos aqui, ó. Uma menor, outra maiorzinha um pouquinho, outra maiorzinha, outra maior ainda, tá? E envie para mim. Certo. Isso dá para fazer no celular normalmente, ok? Então faz e envia. Beleza? Certo. Beleza. Estou aguardando, viu? Que vocês me enviem. Até a próxima aula. Pessoal, então, sendo assim, já que
Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Não, só isso mesmo. De boa, né? Pronto, tranquilo. Então, sendo assim, obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Estão liberados.